passar aqui a palavra agora ao pastor José João. Em seguida, eu quero chamar a Priscila Mesquita para estar aqui conosco, por favor. Graça e paz, meus irmãos queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu andei no vale da sombra da morte, mas o Senhor estava comigo. Meus irmãos, além da cura da Covid, aconteceu duas coisas boas. Se a Covid deixa alguma coisa boa, que ruim, nós já sabemos. Mas a Covid, segundo nosso fisioterapeuta que está aqui, Josiel, algumas pessoas são livres da hipertensão. Eu fui livre da hipertensão. É uma afirmação que diz assim: pressão alta, só remédio. Eu tomei remédio uns 5 anos. Mas fiquei observando quando media a pressão, que a minha pressão estava 11/7, 12/8, sempre assim. E já fazem mais de 10 dias, minha pressão está 11/7, 12/8. Coisa boa. Outra coisa, irmãos, antes de falar o assunto principal, ano passado eu sofri com uma dor na nádega. Eu tive um furúnculo na nádega e eu não conseguia sentar direito, sempre de lado. E aquele incômodo, deitado eu sentia dores. Mas não foi Covid, foi uma infiltração que um médico amigo do Dr. Telmário me indicou, o Dr. Telmário. Eu fui com esse médico, o Dr. Robson Amorim, e ele ficou muito feliz, porque ele também tinha dúvida, e aplicou aquela infiltração, e eu estou livre daquela dor na nádega. Isso é um alívio, irmão. Isso é um alívio, um alívio. Você já imaginou, você está deitado? Eu estava no sofá deitado, com a perna levantada, para não sentir dores. Bom, Salmo 103. Primeiro, eu quero chamar a doutora Karina. Doutora Karina, aqui, doutora Silvana, que elas vão me ajudar no testemunho. Doutora Silvana, o que é Camila? Camila, posso chamar já, Camila? Pode chamar. Eu vou pedir a um diácono colocar aqui 4 cadeiras para que essas pessoas se assentem. Então, Camila, você pode vir aqui já
para a gente iniciar esse momento de testemunhos. Para quem não sabe, essa moça bonita é minha filha, mas já é casada. A Camila, depois a doutora Karina também vai falar um pouco do que o Senhor fez. Depois a doutora Silvana. Cadê a Camilinha? Está aqui. Boa noite. Fiquei um tempinho com o seu José na UTI. Sou a técnica de enfermagem. Seu José teve um plantão que olhei para ele, vi esse homem com bastantes tremores e fui com o médico, né? Doutor, seu José está com bastante tremores. Aí ele me olhou, aí disse: olha, esse homem que está ali vai ficar assim. Aí eu, como assim? Aí ele disse: vegetativo. E eu encostei na porta e no meu pensamento eu dizendo: não vai não, Deus não vai deixar isso acontecer. Aí eu disse: eu tenho certeza? Aí ele disse: vai. Ele falou assim: vai. Aí eu: não vai. O meu pensamento naquele momento estava dizendo: seu José vai sair dessa UTI, vai sair desse hospital e vai contar o testemunho dele. E isso está acontecendo, né? O meu coração se encheu de alegria quando eu vi ele passar ali atrás. Fiquei muito emocionada e estou muito feliz e agradecida. Obrigada por ter me dado a oportunidade de cuidar do Senhor. Obrigada, Camila. E pelo milagre que Deus fez na vida desse grande homem. Obrigado. Eu a chamei aqui para testemunhar e a Camila me disse que certo dia, ela vendo o descaso para comigo, os médicos já não tinham esperança. Os médicos perderam a esperança, como que não tem mais jeito. E ela surtou na enfermaria, lá na sala das médicas, surtou e começou a falar algumas coisas assim, indignada. É porque não é o pai de vocês, não é o filho de vocês. É esse caminho. Então ela surtou e até o médico ficou assim assustado, mas depois tem que dar razão, que a pessoa está com aquele amor ativo. Pastor, nós vamos convidar agora a doutora Silvana para dar uma palavra. Deixa eu ler a Bíblia primeiro. Ah, sim. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. E quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, te coroa de graça e misericórdia. Irmãos, eu nunca fui um profeta chorão, mas depois que eu retornei, cada um que contava alguma coisa,
para mim, eu tinha dormido num dia, acordado no outro. Só que eu fiquei 38 dias desacordado, entubado. 38 dias. Nós 34 no apartamento. E alguns irmãos me perguntando assim, eu quero ouvir o pastor, acho que teve grandes experiências com Deus. Olha, irmãos, eu depois vou falar no final, tenho experiência com Deus, mas para mim esse texto, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Eu estava mais para lá do que para cá. A cova era a minha o meu destino. Eu estava falando com uma pessoa, dizendo que 38 dias e que os médicos não tinham mais esperança em mim. E o médico, chefe da UTI, estava do meu lado, eu não sabia. Eu acabei de falar isso, ele disse: é verdade, pastor, é verdade. Nós não tínhamos mais esperança. Era assim, se o senhor retornasse, seria uma vida vegetativa. Não teria condição de viver uma vida normal. E eu não sabia nada disso. Quando eu voltei, eu acordei, eu ouvi essas coisas, então eu chorava. Meu Deus, misericordioso, compassivo. Eu pedi 20 anos do Senhor. Eu creio que o Senhor me deu esses 20 anos para trabalhar para o Senhor em missões internacionais. Ribeirinho está indo de vento em popa, trabalho na cidade. Ao trabalho em altas nações precisa de muito incentivo. Meus irmãos, podemos convidar a doutora Silvana? Ainda não. Camila está aí? Não, é Karina. É que na minha mente a Karina vai falar primeiro. Ah, então, se o senhor prefere que a doutora Karina fale primeiro. Mas antes da Camila, da Karina, irmãos, a coisa era tão séria, ficou tão séria, que a minha família organizou um culto fúnebre. O que se faz com um parente seu que está 38 dias apagado? Então, a Lucília nunca perdeu as esperanças. Minha família está organizando o culto fúnebre. Quem vai falar? Não sei aqui. Veja que eu estou dizendo, eu estava com o pé na cova, mas o Senhor. Agora, uma coisa que Deus me deu enquanto eu estava no Santa Júlia, num apartamento, foi o seguinte: eu estava um dia à tarde deitado e um anjo passou perto de mim assim. Ele tinha umas
como chamam as listas assim, uma roupa parecida com o que temos no musical. E aquele anjo passou, entrou pela parede e foi embora. Ele não tem. Falou, oh, Deus. Aqueles dias eu estava pensando sobre Deus está realmente comigo. Deus mandou um anjo só para passar de leve para dizer. É isso. Então, irmão, queria ouvir primeiro. Desculpe, doutora Juliana, porque nós não combinamos direito. Porque, na verdade, a Karina ia desfechar a explicação da doutora Silvana. É? Mas a gente troca. Eu acho que o testemunho da Karina é melhor, porque a doutora Silvana vai entrar numa parte técnica e vai esclarecer muita coisa. Aqui no seu lado. Pode. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Para quem não me conhece, eu sou membro daqui da IPM, sou médica infectologista e cuidei do pastor, tive o privilégio e a honra de servir a ele nesse tempo com a minha profissão. E tudo começou com a Débora me mandou uma mensagem, dizendo, amiga, o papai está com febre. E foi no auge da segunda onda, em janeiro do início desse ano, onde os hospitais estavam todos fechados, eu trabalhando na intensidade máxima que é possível um ser humano, tentando ajudar a maioria das pessoas. Eu falei, amiga, eu estou trabalhando o dia inteiro, mas se você quiser, 11 horas da noite, quando eu sair, eu vou ir na sua casa e vou avaliar o pastor. E assim eu fiz, à noite eu fui lá avaliar ele. E quando eu cheguei lá, ele estava com febre, e estava saturando 93 em ar ambiente, não estava com falta de ar, mas na escuta dele, quando eu escutei, ele estava com crepitações. A gente sabe pela escuta quando tem alteração no pulmão, em praticamente todo o pulmão. E eu falei para a Lucília e para a Débora, eu falei, a gente precisa levar ele para o hospital. Eu já sabia que ele ia ficar internado, não com a gravidade que estava, mas eu sabia que ele ia precisar ser internado, e assim foi. Nós levamos ele ao hospital, tomografamos, fizemos exame, tomografia já 50% do pulmão comprometido. Então, procedi a internação dele, num apartamento mesmo, iniciei toda a prescrição dele. Isso foi na sexta, na madrugada da sexta para o sábado, né, Débora? E aí, no sábado, ficou no hospital, no domingo, e geralmente, final de semana, não estou no hospital. E aí, na segunda-feira, eu estava lá de plantão, novamente, e eu acredito, tem um milagre extraordinário, mas sempre tem pequenos milagres que vão acontecendo. Abriu-se uma UTI e quem ficava na escala lá de baixo acabou assumindo a escala da UTI. Então, até então, eu nunca tinha tirado plantão em UTI. Mas, diante da necessidade, o hospital convocou os médicos que tinham um pouquinho mais de experiência para assumir essa responsabilidade. Eu fui uma dessas. E na segunda-feira eu estava de plantão na UTI, a Lucília me falou que ele tinha feito um raio-x no domingo. E eu fui olhar lá no computador, consigo acessar o sistema do hospital, eu vi que a médica tinha pedido leito de UTI para ele. Eu falei, nossa, por que ela pediu leito de UTI? Agravou tanto assim, e até então não tinha, estava tudo ocupado. E eu fui lá, saí um instantinho, fui lá examinar ele, e ele realmente estava precisando de um leito de UTI, já estava ficando com falta de ar, já estava desaturando um pouquinho mais. E naquele exato momento, o meu colega que estava de plantão deu alta para um paciente lá na UTI. E, para honra e glória do Senhor, conseguimos levar ele para a UTI para tentar estabilizar o quadro dele. Continuou agravando muito. Na segunda-feira ele foi entubado. Na terça-feira, no outro dia, ele foi entubado. E teve todos os tipos de complicação possíveis inerente a uma internação prolongada em UTI. Então, ele foi entubado na terça-feira, e na quarta-feira eu não estava em outro setor do hospital. E quando eu fui lá no hospital, sempre no horário que eu tinha uma folga, eu ia lá na UTI vê-lo, saber como ele estava, saber como ele estava sendo conduzido. E quando eu cheguei lá na UTI, o colega, todo mundo do hospital sabia que ele era o meu pastor, Era o seu José João, o pastor da Karina.
E quando eu fui lá na quarta-feira, umas 2 horas da tarde, e quando eu entrei na UTI, o meu colega falou assim para mim: Karina, o teu pastor, e fez assim, deu aquela angústia. Eu entrei as UTIs são individualizadas lá no hospital, entrei no leito dele. Eu vou falar uma linguagem que poucos entendem, mas quem é da área da saúde vai entender. Ele estava com 40 ml hora de nora dobrada, já fazendo vasopressina, e a pressão dele 6,3. Isso é incompatível com a vida. Ele estava em insuficiência renal aguda, já precisando dialisar, mas ele estava tão grave que a nefrologista passou lá e contraindicou a hemodiálise, pelo risco iminente de morte. Se ela tentasse passar um acesso nele para fazer hemodiálise, com certeza ele morreria, ele pararia. E aquele foi o cenário que eu encontrei o pastor nesse dia. E eu vi que até onde a medicina podia chegar foi feito. Mas eu creio num Deus que Ele vai além do poder da medicina. E naquele momento eu pedi 5 minutos para todo mundo que estava ali na UTI, pedi para que os técnicos saíssem, para que não houvesse movimentação, e fechei a porta. Falei: gente, me dá 5 minutinhos. E eu dobrei o meu joelho, coloquei a mão sobre ele e fiz uma oração de súplica ao Senhor. A Bíblia diz que muito pode em seus efeitos a oração do justo, que nós poríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Como ele leu aqui, que é o Senhor quem sara todas as nossas enfermidades. Eu comecei a orar e eu clamei ao Senhor e declarei a sua palavra. A palavra do Senhor diz que há poder na nossa palavra, que a vida e a morte está na nossa boca. Criei, por isso falei, nós cremos, por isso também falamos. E eu comecei a ordenar pelo poder do nome de Jesus que a pressão voltasse ao normal, que a função pulmonar voltasse ao normal, que o rim voltasse ao normal, para a honra e glória do Senhor. E saí de lá e nem voltei mais. Saí e voltei e procurei não saber. Criei que o Senhor tinha feito o milagre. Nesse momento eu mandei uma mensagem para a Lucília e mandei uma mensagem para a Savana também, que é daqui da nossa igreja. Eu sei que são mulheres de oração. E naquele momento eu sabia que eu estava numa batalha espiritual, não era só a médica que estava ali. E falei: orem comigo nesse momento, porque do ponto de vista médico não tem mais o que faça. E a Lucília e a Débora oraram nesse momento na casa delas. Eu tenho certeza que a Savana, onde estava também, e eu lá no hospital. E no outro dia, que é o meu dia de plantão lá no hospital, na quinta de manhã, quando eu cheguei para assumir, ele sempre foi o meu paciente, eu era responsável por ele. Que honra, né? E aí o médico que datava de plantão me passou, ele falou, eu falei: e aí? Quando eu chegava lá eu já ia direto, né? Eu falei: e aí o paciente do leito 8? Ele era do leito 8. Ele falou: Karina, desde a hora à tarde que você saiu daqui, ele começou a melhorar. E quando eu cheguei lá, a pressão dele já estava normal, estava com 3 ml hora de nora só, ou seja, quase sem medicação para manter a pressão. E ele começou a dialisar, e daí houve uma recuperação, teve outras complicações, né? Quem me pergunta, a pelezinha dele um pouquinho aqui mais escura, a culpada foi eu mesma. Tá bom? Ele teve 2 infecções por germes multiresistentes, 2 bactérias. E foi preciso fazer antibiótico muito potente. É o efeito colateral de um dos medicamentos, tá bom? Para vários irmãos que me mandaram mensagem, essa é a explicação. E foram, enfim, né, dias muito difíceis, mas na certeza de que o Senhor já tinha respondido. E traqueostomizou, ficou em ventilação mecânica e nada, desligou a sedação, todos os laboratórios normal e nada dele acordar, faz tomografia normal, punção lombar, neurologista avalia, e até então não conseguimos encontrar uma causa e ele não despertava, até que a gente conseguiu que ele fizesse uma ressonância, e é o que a doutora vai falar, tá? A ressonância dele mostrava uma hipóxia isquêmica generalizada. Era como se ele tivesse tido uma parada ou em algum momento ficou sem oxigênio no cérebro e causou aquele dano. E foram momentos absurdamente difíceis, mas na certeza de que o Senhor já tinha dado a vitória. E para você ter uma ideia, como ele falou, foi preparado um culto fúnebre, já se estava pensando, a gente do ponto de vista médico, eu cheguei a pedir o home care dele com o nutricionista, cheguei a marcar a gastrostomia, porque teoricamente ele ia ficar naquele jeito, iria ter que alimentar por gastrostomia, que é uma sonda aqui na barriga, trocar a cânula para uma cânula metálica, porque aos olhos humanos
Ele iria ficar naquele estado comatoso e vegetativo, até que um dia ele acordou e o nome do Senhor foi glorificado. Doutora Silvana é radiologista e vai nos trazer informações sobre o que aconteceu e trará as imagens para a gente entender melhor. Quero chamar minha esposa aqui para frente. Pode falar, doutora. Boa noite, irmãos. É um privilégio estar com vocês hoje aqui à noite, nesse culto aqui, que nós estamos glorificando o nome do nosso Deus pelas maravilhas que Ele tem feito na vida do pastor José João e na vida da sua família. E nós temos plena consciência de que nós acreditamos em um Deus que fez muitos milagres, que continua fazendo muitos milagres e que ainda fará muitos milagres, que é um Deus todo-poderoso e é um Deus que nos conhece, né? E eu peço a Deus que hoje me use aqui, porque eu vou utilizar muitos termos técnicos e eu peço a Deus que coloque palavras na minha boca para que vocês possam entender tudo aquilo que eu vou falar, para que vocês entendam o milagre e o livramento que ocorreu na vida do pastor José João. Tá? Eu vou descer, que eu vou ter que explicar algumas imagens, e quem puder olhar nessa tela central aqui é melhor, porque eu vou apontar algumas imagens. Bom, hoje é uma noite muito especial, né? Nós estamos aqui para glorificar e honrar o nome do nosso Deus, pela preservação, pelo milagre e pela cura, né, e pelo livramento da vida do pastor José João. Então, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Salmo 126:3, tá? Isso aqui é uma imagem do crânio do pastor, seria como se fosse uma imagem do perfil, num plano da linha média, bem no meio do cérebro dele, um perfil. O cérebro de um ser humano ele é dividido em 5 lobos, tá? 2 lobos frontais, 2 lobos parietais e um lobo occipital e os lobos temporais, tá? Então aqui nós temos o lobo frontal, mais ou menos por aqui parietal, aqui occipital, aqui cerebelo, tronco cerebral e medula. Pelas imagens evidenciadas, o pastor ele tinha comprometimento dos lobos frontais, dos lobos parietais, do lobo occipital e do cerebelo. Bom, aqui eu coloquei só um artigo médico aqui, que ele mostra que em pacientes adultos, primeiro o que aconteceu no pastor foi uma inversão da ordem natural da progressão da doença, né? O nosso Deus ele inverteu a ordem natural da morte cerebral, tá? É algo sobrenatural, porque em crianças mais velhas e em adultos, quando ocorre uma perda da oxigenação ou uma falta de oxigenação, uma pouca oxigenação no cérebro, a primeira parte do cérebro que morre é a casca do cérebro. O cérebro tem uma casca que se chama de substância cinzenta e tem uma parte mais interna que é a substância branca. Uma parte mais interna ainda que é a substância cinzenta profunda, tá? Então, o que ocorre quando há uma falta de oxigênio? Morre primeiro a substância cinzenta, superficial e profunda. E no pastor ocorreu o inverso, morreu somente a substância branca, tá? Como diz nesse artigo aqui, a isquemia de hipóxia profunda em crianças mais velhas e adultas afeta os núcleos da substância cinzenta profunda, córtex, hipocampo e cerebelo, tá? Então nele ocorreu uma inversão dessa ordem, tá? E o que isso acarreta? A substância cinzenta, ela é onde tem os neurônios,
onde ocorre todo praticamente o funcionamento do nosso cérebro. A substância branca, ela só faz a condução, ela seria como se fossem os fios que ligam a substância cinzenta superficial à substância profunda. Então, volta, por favor. Adianta. Então, eu resolvi colocar esse versículo aqui porque Deus, Ele impõe limites, Ele consegue inverter a ordem natural das coisas. Ele diz para o mar até onde o mar deve ir, né? Ele coloca limites, coloca portas e ferrolhos. Ele diz ao diabo até onde ele pode ir, até onde ele pode trabalhar, né? Então, nosso Deus, Ele é um Deus que determina, que comanda e que tudo pode fazer. Está tudo sob o controle dele. Então, o pastor, ele teve comprometimento do lobo frontal, do lobo parietal, do lobo occipital e do cerebelo. O lobo frontal, ele é responsável pelos sentimentos, pelo pensamento, ele é a parte cognitiva do nosso cérebro, pela memória antiga, tá? Pelos sentimentos, por algumas emoções, pela formação da linguagem, tá? E da personalidade. O lobo parietal, ele é responsável pela nossa resolução espacial, né? A nossa localização no espaço, a localização de partes do nosso corpo. Quando a gente perde a função desse lobo, a gente passa a desconhecer partes do nosso corpo e a desconhecer partes do espaço no qual nós nos localizamos, tá? O lobo occipital, ele é responsável praticamente pela visão. Então, teoricamente, o pastor estaria hoje também cego, né? E o cerebelo é responsável predominantemente pelo equilíbrio, né? O pastor perderia o equilíbrio, perderia também a capacidade de realizar tarefas automáticas, tipo dirigir, tipo andar de bicicleta, coisas que a gente faz automaticamente, e perderia também o tônus da musculatura dele, né? Ficaria completamente flácido. Tá. Então, nossa, as imagens ficaram escuras. Aqui é o cerebelo, um corte do cerebelo. Aonde aparecer branco, isso aqui tecnicamente, para quem é médico ou para quem é radiologista, as imagens apresentadas são todas na sequência em flare, tá? Nessa sequência, tudo que aparece em branco está comprometido. Aqui está difícil, mas tem branco aqui, tem branco para cá, né? Realmente está escuro. Bom, aqui a gente já consegue ver melhor. Aqui é o lobo occipital, tá? Onde aparece branco, está comprometido. Então, ele perdeu praticamente a parte da visão. A parte da visão aqui estaria completamente, está neste exame completamente comprometida, tá? É que a gente tem um esquema mais didático, né? Sobre as vias ópticas. Então, a gente vê exatamente aqui no lobo occipital comprometido, tá? Aqui é o comprometimento dos lobos frontal e parietal, os lobos frontais, onde tem branco, há comprometimento, tá? Ó, tudo que está branco aqui está comprometido. A gente vê que preservou só a casquinha, que é a substância cinzenta, tá? Aqui foi preservado, né, a parte do pastor motora, por isso que a gente consegue dizer que o pastor vai andar, tá? Vai conseguir andar, embora ele esteja hoje nesse estado. A parte motora e sensitiva dele foi preservada, tá? Aqui novamente, olha, comprometimento praticamente de quase todos os lobos frontais e parietais. Onde tem branco é comprometimento, tá? Foi preservado dele a audição. Essa aqui é a área responsável pela audição, tá? Era o que estava preservado. Seguinte.
E a região da fala também. Essas duas setas aqui é a região da fala. A gente vê que não tem nada branco nessas duas regiões, dependendo do hemisfério dominante. Se ele é destro, é do lado esquerdo. Tá? E aqui a gente vê uma ressonância de um paciente normal e uma ressonância de um paciente com demência. Tecnicamente, a gente falando, cientificamente, o pastor ficaria demente, num estado de vida vegetativo. Tá? Bom, aí aqui nós temos o exame dele que foi feito no dia 17 de fevereiro e outro que foi feito no dia 8 de março. E a gente já vê, olha, lesão do cerebelo, a gente não vê mais. A lesão das vias ópticas, a gente não vê mais aqui. Aqui a gente vê muito pouco, tá? Muito pouco comprometimento. Tá? Aqui, lesão dos lobos frontais e parietais, no exame do dia 17. Onde tem branco é lesão, gente. E a gente vê aqui, olha, que diminuiu. Assustadoramente diminuiu, né? A gente vê que vinha aqui até quase a casca, olha aqui como tem bem preservado. E aqui jamais, tá? Tudo que tem branco aqui é lesão, tá? E a gente vê, olha, como regrediu, né? Então, a gente chega à conclusão de que realmente essa promessa aqui de Isaías, que foi feita ao povo de Israel, ela serve a todo o povo de Deus na face da terra, né? Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Embora ele esteja um pouquinho escurinho aí, mas não foi por causa do fogo, tá? Nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Que o Senhor complete a boa obra que ainda tem para fazer na vida do pastor José João. Tá? Doutora Silvana, muito obrigada. Tudo isso que ela relatou para vocês, eu chamei no domingo para ela me explicar, porque o laudo era muito técnico e muitas palavras eu não entendia da ressonância magnética. E o que aconteceu naquele domingo é que eu fiquei absolutamente muda, à tarde, à noite, não conseguia falar, orando e, sinceramente, entrei em crise com o Senhor, porque o Senhor tinha falado conosco de promessas futuras do que Ele ia fazer. E eu lembrava dessas promessas e eu falava com Deus: Senhor, mentirosa sou eu, mas Tu nunca fostes, Tu não és homem para mentir, nem filho do homem. E eu fiquei numa luta muito grande. Será que nós ouvimos a voz do Senhor errada? Eu não sei se você já passou por momentos desse, em que será que eu ouvi a voz do Senhor errada? Meu esposo ouviu a voz do Senhor errada, e nós tínhamos promessas do Senhor através de outras irmãs. O tempo não daria para nós contarmos, mas Deus foi tão maravilhoso comigo, particularmente. Antes de falar com os filhos, tive meu momento de oração com Deus, de entrega para Deus. Eu falei para Deus: Senhor, se for para o José João viver dessa forma vegetativa, eu abro mão do meu esposo. Eu sei exatamente o que uma viúva e o viúvo sente, porque me veio todos os sentimentos de estar completamente só, de poder entregar o José João diante do Senhor, dizer: Senhor, eu conheço meu esposo, ele só escutando e sem poder falar, sem poder andar. Havia uma dúvida se ele enxergaria, sem poder ter raciocínios normais, como todas as pessoas têm. Seria muito difícil para nós. Eu prefiro, Senhor, que Tu o leves, né? Entreguei a vida dele diante do Senhor, mas tudo se reanimou no meu coração.
A fé é uma coisa, irmãos, inexplicável, como o milagre não se explica também, né? Então, o que aconteceu? Se renovou no meu coração a esperança, se renovou de uma forma absurdamente contraditória o que Deus podia fazer, e me veio a ideia de chamar o pastor Wellington para fazer uma unção com óleo. Deus já tinha falado com ele. Pastor Wellington, eu pedi da Karina se eu podia dizer isso. O presbítero Reinaldo foi lá e nós fizemos a oração da fé, né? Como diz Tiago, que vai salvar o enfermo mesmo e vai trazer, nós exercitamos a palavra, né? E eu quero só concluir aqui, está aparecendo minhas netinhas aqui, a Sofia e a Isabela. No dia que a Sofia estava completando 6 anos, dia 27 de fevereiro, eu fui para o hospital. E tanto eu como a Débora, que nos revezávamos no hospital, ficávamos tristes, porque nós íamos no hospital, mas ele não reconhecia a gente. Ele já tinha aberto os olhos, nós já estávamos no apartamento, e ele não reconhecia. Foi exatamente no dia do aniversário da Sofia, que eu entrei no apartamento. Nesse dia era meu dia de estar com ele, e ele começou a fazer o exercício da perna esquerda, mostrando para mim o exercício. E vocês já assistiram aquele filme, como é que é o nome, Débora? Como se fosse a primeira vez? Pois é. Eu ficava pensando, o que é que eu faço? Eu me apresento para ele, eu digo que eu sou esposa. Eu falo para ele que eu tenho 40 anos de casado, eu paquero ele, eu começo a namorar de novo, eu faço o quê, né? Pois é. Aí naquele dia eu cheguei, mas eu não tinha feito nada, nem me apresentado. Eu tratava ele de amor normalmente, todos os dias. E ele começou a mostrar o exercício e eu falei assim, amor, que coisa boa. A coisa que eu mais admiro em você é que você sempre foi determinado, disciplinado, você está fazendo exercício, que coisa boa. E aí a Pâmela, que eu não sei se ela está aqui hoje, a técnica de enfermagem, disse, seu José, ela é o quê para o senhor? Ele disse, é minha esposa. E eu já fiquei assim... Foi o dia que ele despertou, o olhar dele já não estava duro. Ele disse, e o senhor tem filhos? Ele disse, tenho. Falou o nome dos 3 filhos. O senhor tem neto? Tenho netos. Falou todo o nome de todos os netos. E quando chegou no Benjamin, que é o mais novo da Priscila, eu já estava, nem escutei mais Benjamin, eu já estava vibrando. Irmãos, aí naquele dia, do dia 27 de fevereiro, me vinha à mente o Salmo 126, de fato a gente fica como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, assim, dava vontade de pular, sabe aquela música, dá vontade de cantar, dá vontade de dançar, irmãos. Fiquei numa alegria muito grande. Então, e aí, compartilhando com os filhos, foi um dia que o Salmo 126 não saía da minha mente por diversas razões, e Deus tem sido misericordioso para conosco. Mas eu queria encerrar essa parte minha aqui, que é bem breve, só agradecendo a turma do hospital Santa Júlia, que esteve conosco. Doutora Karina não foi uma médica, foi uma filha, uma irmã, uma mãe. Ela é jovem ainda, solteira, mas é uma pessoa muito, muito presente. Doutora Liane Cavalcante, eu queria que ela ficasse de pé no seu lugar mesmo. Ela é coordenadora de toda a área médica do Santa Júlia. Doutora Liane, está aí? Está ali, doutora Liane, muito obrigada. E eu queria que o pessoal do Santa Júlia ficasse de pé até a Elaine conseguir trazer os mimos que foi preparado para vocês, que cuidaram dele, quem veio, o técnico de enfermagem, fisioterapeutas devem estar aqui. E o pessoal do Homecare, se estiver aqui, também vão receber. Por favor, fiquem de pé. Aqui, tem gente de pé aqui. Fiquem em pé até chegar os mimos que foram preparados para vocês. Enquanto a Elaine chega aqui, eu queria agradecer também o doutor João, que não pôde estar aqui, está viajando. O doutor João, ele foi um médico maravilhoso, junto com a doutora Karina, a doutora Liane, a doutora Lilian também, que não pôde estar aqui, que cuidou do Zé João como clínica geral. Foram tantos médicos cuidando. Ele está fazendo tratamento de pele, porque uma dermato deu de presente para ele esse tratamento. A doutora Karina, a doutora Liane, a doutora Reia, neurologista.
Doutora, eu queria citar médicas que não são do Santa Júlia, mas que nos apoiaram de alguma maneira. Doutora Rita Mello, doutora Silvana Martins, que é a radiologista que está aqui, doutora Gisele Maia, otorrino, que também é da nossa igreja, que esteve lá, fazendo a parte de cobertura da área dela, e doutora Jéssica Noronha, dermato, que se prontificou a clarear a pele dele depois da aplicação do antibiótico que escureceu. Toda a honra, ele disse que ele ficou negão. Um amigo dele disse que ele não atravessou uma fogueira, ele atravessou foi um vulcão. Então, Deus abençoe, irmãos, o tempo é pouco, nós precisamos ser sucintos, mas se sintam muito amados, muito abraçados. Você não sabe a alegria de nós estarmos aqui, a alegria é imensa. Deus abençoe. Como filho, morando fora do Brasil, a minha experiência de ver o papai passando por esse aperto, por esse vale da sombra da morte, como ele fala, foi uma experiência de impotência, porque não tinha muito que eu podia fazer. Eu gostaria de poder viajar, estar com família, mas por causa da pandemia e questões de migração, eu colocaria em risco tanto a minha saúde quanto a situação de migração da minha família. Então eu não pude ajudar muito. A única coisa que eu pude realmente fazer foi orar. E no começo eu orava porque o Senhor não levasse o papai. O papai recebeu muitas promessas nos últimos anos de que o ministério dele ainda seria longo, né, que alguns sonhos que ele tem seriam concretizados. E a nossa esperança estava nessas promessas, né, que o Senhor ainda tinha muito para a vida do papai. Então eu saía para caminhar aqui perto de casa, num parque. Enquanto eu caminhava, eu orava, eu chorava, pedia que o Senhor não levasse o papai. Mas a situação foi ficando mais difícil, chegou naquele ponto onde o papai não acordava, já não estava mais sedado, mas ele não acordava. E também alguns médicos olharam os exames dele, né, falaram, olha, a expectativa aqui para o seu pai é que ele continue nesse estado vegetoso, né? E a impressão que eu tinha é que estava com dor também. Quando ele era movimentado, quando tentavam fazer a higiene dele, ele sentia dor. E eu já comecei a pensar, poxa, ficar nessa situação, nesse estado vegetoso, é pior do que se Deus o levasse. Então, nas minhas caminhadas, a minha oração já começou a mudar. Já comecei a pedir para o Senhor, leva o papai. Se não foi para curar, leva o papai. Claro que eu sabia que Deus podia curar o papai, mas naquele momento a minha fé já era uma fé de aceitar, né, o que estava acontecendo e pedir para Deus não deixar o papai naquela situação, né, com dor. Não sei quantos anos ele ficaria num estado vegetoso e com dores, mas para a glória de Deus, Deus resolveu curar o papai de forma milagrosa. Não tem outra explicação, né? Eu acho que agora é orar para que o Senhor continue abençoando o ministério dele, para que realize as promessas que Deus fez para ele nos últimos anos. Em nome de Jesus. Boa noite. Agora eu subi de cargo, além de filha, eu sou cuidadora. Tinha que ter alguém como cuidadora no home care, e aí a mamãe pediu. Mas eu vou passar algumas fotos aqui. Essa é do primeiro dia, no sábado, né? E no domingo, que a mamãe tirou foto. E essa foto, segunda aí que ele está orando, foi nos 21 dias. Que oraram por Manaus e pelo Amazonas, naquela confusão, né, que estava com falta de oxigênio e tal. E aí eu achei tão bonitinho ele orando ali, e eu não pude perder essa oportunidade de registrar esse momento. Mal eu sabia o que eu ia passar no futuro. E aí, passa aí, por favor. Essa aí foi o primeiro dia que ele foi para a poltrona, na UTI, né? Foram 38 dias de UTI. E aí, em seguida, ele foi para o quarto, né? Pode passar. E esse foi um dos primeiros dias que ele ficou no quarto, né? Por isso que está com a sonda. E numa semana, Deus, assim, foi milagrosamente curando o papai, né? Tirou a sonda urinária, né? Tirou o oxigênio, que depois que ele voltou da UTI, ele voltou a usar oxigênio. Então, numa semana ele retirou 3 coisas, né? E Deus mesmo, a gente não tem explicação, não foi fácil, não tem sido fácil cuidar dele, mas ele é um rapaz direitinho. E
E aí foram 34 dias, né? Ao todo foram 72 dias de hospital, né? Agradecer aí também, eu como filha, por todo o cuidado que deram para ele. A gente sentiu mesmo de perto o cuidado, e eu nunca imaginei que eu passaria por isso, né? Não foi fácil, realmente, ver o papai daquele jeito, de me olhar e não me reconhecer, mas Deus tinha o melhor sempre. E esses são os profissionais que fizeram parte, né? Os técnicos, alguns médicos, a fono, fisioterapeuta, que ajudaram ele nesse processo, né? E muita gratidão no coração. Obrigada. Essa é a Débora. Vamos encerrar esse momento agradecendo a participação de cada uma das pessoas que falou, e o senhor está com a palavra de novo. Apenas queria saber quem está aqui, que é do Hospital Santa Júlia. O senhor chamou por nome, mas algumas pessoas que podem estar aqui, que eu convidei a metade do hospital. Alguém pode ficar em pé, que está aqui. A Simone, fisioterapeuta. Muito bem. Teve a Valéria. Olha, irmãos, uns anjos cuidaram de mim dia e noite no hospital. Eu estou de cadeira de rodas porque meus músculos estão flácidos. 72 dias numa cama. Nem precisa 72, basta 20. Os músculos ficam flácidos. Eu estou fazendo fisioterapia essa semana, que agora vai ser de manhã e de tarde. E agora eu queria dizer uma coisa, irmãos, eu estou morrendo de vontade de dar um abraço em vocês, mas não posso ainda. Por recomendação médica, eu não posso fazer isso, porque eu estou com a imunidade muito baixa. Eu perdi 22 quilos. Tanta gente querendo perder quilo, né? 22. Mas você não precisa pegar um perrengue desse que eu peguei. Então, eu quero dizer a você, olha, sinta-se abraçado. E eu queria terminar, esse é um testemunho, até com a bondade do pastor Francisco, nós passamos aí 12 minutos, mas eu pensei em pregar um pouco, mas outro dia a gente pode fazer isso. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre, de geração aleluia, de geração. A Tua fidelidade. Tu és Senhor, aleluia. Não há impossíveis para Ti. Abençoa Teu povo que reúne aqui, que reúne nas congregações da cidade, interior, que reúne nas congregações do interior, Teu povo que reúne nas igrejas batistas, Assembleia de Deus, metodistas, tantas igrejas. Senhor, obrigado porque Tu me tiraste do vale da sombra da morte. E Senhor, leva o Teu povo em paz. aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, do nosso Pai, e as consolações, as virtudes, o poder, a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós, irmãos. E sobre a igreja do Senhor está em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Amém.
Graças a Deus, queridos. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Aleluia. Graças a Deus.